Shalom, irmãos. E esta semana nós fizemos uma retrospectiva das últimas 2 semanas. Primeiro, o Gilson falou sobre o sentido das nossas vidas. As nossas vidas só têm sentido porque temos Deus. Nós acreditamos que Ele nos ama, que Ele tem cuidado de mim e de você, então a minha vida passa a ter sentido. A minha vida não poderia ficar resumida às conquistas financeiras, ao status, nem tampouco o grau de intelectualidade que eu adquiri, conhecimento na academia, né? Os títulos. Não, a minha vida passa a ter sentido porque eu conheço a Deus e eu sei que eu sou amado por Deus. Sandrinha também partilhou sobre Deus. Deus é trino, é Pai, Filho e Espírito Santo. É importante a gente perceber a função de cada um, que Deus é Pai, o Filho é Jesus e o Espírito Santo, que nos ensina a amar. Deus é amor, Deus é justiça, também Deus é misericórdia. E daí, adentrando para esta semana, a gente percebe a importância de entender o que é separação. Separação é aquilo que rompe, né? Que afasta, que divide. E a separação do qual nós estamos falando é sobre o pecado. O pecado, de fato, é a única forma que afasta o homem de Deus. Deus, através do seu amor, da sua misericórdia, quer que eu e você, a gente não se perca. Porém, ele nos deu o livre-arbítrio, ou seja, o poder de escolha. Se eu escolho pecar ou se eu escolho ser desobediente, eu vou perder a graça. Eu vou me afastar da bem, sabe, do bem que é estar em comunhão com o Senhor. Aí daí você pode abrir a palavra que está em Romanos 6:23, tá? Que diz assim: pois o salário do pecado é a morte. Olha como é claro. O salário do pecado é a morte. Para que eu obtenha êxito, eu tenho que fazer esforço para conquistar algo. Porém, se eu continuar pecando, eu sei que esse algo do qual eu irei ter como resultado será a morte. Muito claro, sem rodeios. E diz ainda, neste mesmo versículo, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna. Olha que maravilha. O pecado, né, me leva à morte. Porém, eu estando conectado, me relacionando com Deus, me afastando do pecado, ele me dará gratuitamente a vida eterna. Sabe por quê? Porque nós temos uma união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. É importante a gente frisar que a gente não chega ao Pai se não for pelo Filho. Jesus é o caminho, verdade e vida. Não tem como desassociar. Para que eu obtenha a misericórdia de Deus, o perdão de Deus, é porque eu estou ligado ao Filho dele, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Jesus, mais uma vez, ele não morreu, ou ele não fez uma encenação teatral ali na cruz, derramando o seu sangue precioso à toa. Ele sofreu para que eu e você nós tivéssemos vida, e vida em plenitude, vida eterna. Então, o salário do pecado resulta na morte. Porém, nós temos Deus que gratuitamente, através do seu Filho, por estarmos unidos ao seu Filho, ele nos dará a vida eterna. Também diz em Isaías 59, no Antigo Testamento, nos versículos 1 e 2, vocês estão pensando que o Senhor perdeu a força e não pôde nos salvar? Ou pensam que ele está surdo e não pode nos ouvir? Pois são os pecados de vocês
que os separam do seu Deus. Veja, o que nos separa de Deus são as nossas transgressões, os nossos pecados. São as suas maldades que fazem com que ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. Talvez, meu irmão, minha irmã, aqui a gente encontra a chave, porque a gente tem orado tanto e não está conseguindo êxito. Primeiro, Jesus diz que a gente não sabe o que pedir, mas diz que a gente deve insistir em pedir. Outra coisa, como diz essa palavra, sejam os nossos pecados que não facilite o acesso ou esteja bloqueando o nosso acesso a Deus. Por isso que as nossas orações não são atendidas, porque nós estamos na lama do pecado. E a gente até pode entender que Deus se manifesta através de sinais. Sinais esse, no aspecto da natureza, a gente percebe, não precisa nem ser estudioso, nem ser um homem do campo, que percebe quando está para chover. Né? O céu, as nuvens. Assim como as flores começam a brotar, a gente sabe que os frutos virão. Assim como o fruto está verde, a gente sabe que precisa esperar o tempo para amadurecer. Os pássaros, ou seja, a natureza se manifesta através dos sinais. A mesma coisa acontece. Eu e você temos aparelhos celulares, computador, e a gente não pega na internet, mas a gente sabe, através do sinal, que está conectado, que tem ou não internet. Significa dizer que eu não posso romper essa conexão. Quando a gente recebe uma ligação da operadora dizendo que houve um rompimento no cabo e com isso a gente vai ficar sem internet, a gente fica agoniado. Por quê? É um instrumento do qual a gente utiliza com frequência, a internet. Significa dizer que se eu romper a conexão com Deus através do pecado, eu vou perder a graça, as bênçãos da convivência com Deus. Olha como é importante. E são algumas das coisas que nos leva sutilmente a pecar. A preguiça, preguiça pela oração, preguiça porque a gente não recebe ou não toma posse dos dons de Deus para prosseguir. A preguiça que deixa com que eu e você fiquemos com medo. Medo das coisas, medo do novo. Também a fofoca muitas vezes serve como diz em Tiago, a língua não tem controle. A gente deveria ter controle sobre a língua. Assim como um fogo, uma pequena fósforo pode incendiar uma floresta. A mesma coisa a língua pode incendiar um relacionamento, queimando, destruindo, matando, ferindo. A inveja. A inveja, as pessoas até dizem que a inveja tem inveja boa. Não, a inveja é feito pecado. Não existe pecado pequeno, nem pecado médio, nem tampouco pecadão. Pecado é pecado. A inveja é inveja. Inveja é tudo aquilo que eu acho que só eu mereço e meu irmão e minha irmã não merecem. Fulano comprou um carro, aí a gente fica, como é que pode fulano ter um carro e eu não? Ou seja, você fica desejando, torcendo que ele não adquira aquilo. Como é que pode? Filho de fulano passou no vestibular e o meu não. Como é que pode? Você fica indignado, isso é inveja. Você pode fazer no sentido inverso. Ah, que bacana, fulano trabalhou e conquistou algo. Fulano estudou e conquistou o concurso ou o vestibular. Ah, fulano está batalhando. Eu também gostaria de ter uma casa boa para eu dar conforto aos meus filhos. Isso é salutar. Mas a inveja é quando você torce ou imagina que o outro não pode e não deve. Egoísmo todo mundo sabe, só para mim.
Isso também está aí na divisão da inveja, porque eu fico achando que só eu mereço, porque eu sou egoísta. A ganância. A ganância é quando eu coloco coisas no lugar de Deus. A ganância das conquistas, ou seja, eu lutar para ter, isso é bíblico que diz que devemos viver do fruto do nosso suor. Não tem problema. Mas a ganância é quando eu acho que tudo que eu tenho é pouco, eu quero mais. Eu quero mais, eu desejo mais, eu fico inconformado com as coisas que eu já conquistei, porque eu quero muito mais. Também tem sobre a ira descontrolada. A gente tem percebido isso no trânsito. Veja como as pessoas têm ficado iradas, brabas, rapidamente. Diz que fruto do espírito é quando a gente tem domínio próprio. Controla mesmo no momento de tempestade ou tempestividade. Imoralidade sexual. Aí a gente pode imaginar que até o Supremo Tribunal já autorizou o aborto. Isso não quer dizer que as leis humanas autorizem relacionamentos contrários aos ensinamentos da palavra do Senhor. Relacionamentos, sexo antes do casamento. E tem outros e outros e outros detalhes que a gente poderia se aprofundar, mas devido ao tempo fica bastante complicado. E a idolatria. Muitas vezes os protestantes dizem que os católicos são idólatras, porque tem imagem. Veja, a idolatria é tudo que eu coloco no lugar de Deus. Até aparentemente as coisas boas. Meu pai, eu não vivo sem meu pai, ou eu não vivo sem a minha mãe, ou a mãe diz, eu não vivo sem meu filho ou a minha filha. Ou muitos dizem, eu não consigo viver sem trabalhar. Porque você está colocando algo ou alguém no lugar de Deus. Aí é idolatria. Inclusive pode ser um pastor, um padre, pode ser até a Bíblia. Quando você diz, não, é como se fosse o uso de amuleto. Eu estou com a Bíblia, eu não receberei nenhum mal. Ou seja, você está usando aquilo ali como se fosse uma tábua de salvação. Ali é a palavra do Senhor. Mas não é algo que diz assim que vai me proteger. Idolatria, de novo, é tudo aquilo que eu coloco no lugar de Deus. Até as coisas aparentemente boas. Romanos 3, de 23 a 26, diz que todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus, mas pela graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que o salva. Mais uma vez, Jesus derramou seu sangue para nos redimir, nos integrar, que estávamos perdidos, afastados de Deus. Jesus diz a palavra que o sangue do Cordeiro deixa a nossa vida sujo de lama, na imundície do pecado, branco igual a neve. Olha o quanto é importante nós crermos, cientes de qual Jesus é Senhor e Salvador. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que, pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. É fé em Jesus, é acreditar que Jesus é Senhor, que Jesus está no meio de nós, mesmo sem ver, mesmo sem tocar. Lembra da internet? A gente não vê e a gente não pega, mas no entanto a gente sabe que existe. A mesma coisa é saber que Jesus existe, está no meio de nós. Ele diz, onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, e ele estará presente. Eu creio que ele está presente porque nós estamos unidos através da tecnologia, através desse vídeo. Então, meu irmão, em João 3,16 diz,
Porque Deus amou o mundo tanto que deu seu Filho único para que todo naquele crê não morra, mas tenha vida eterna. Também em João 8:31, em Jesus disse que os que crerem nele, se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos. Isso aí já começa a mostrar outros sinais. Os sinais do homem novo, da mulher nova. Mulheres e homens transformados. Eu até exemplifiquei que na minha adolescência meu pai mandava eu ir para a missa, e eu ia, mas eu ia sem graça, eu ia a pulso. Depois que eu conheci o Senhor, eu faço o possível para ir à missa todo dia, mas não faço mais por obrigação. Não faço porque ninguém manda, eu faço por amor. Por amor àquele que doou a sua vida por mim. Isso é sinal de mudança, de alteração. Ou seja, as coisas que eu fazia no passado eu não devo fazer mais. Transformação, Medside, ou seja, mudança de pensamento. Antes até eu citei, que a gente ia para uma rua que era só subindo. E daí a autarquia mudou o trânsito e passou a só descer. Significa dizer que quando eu for subir, alguém, outros carros, ou as placas, buzinaço, ou até as pessoas vão gritar, é contramão. E daí eu irei perceber que eu estou fazendo errado. Significa dizer que quando eu faço algo errado, o Espírito Santo vai dizer, filho, filha, esse não é o caminho. Não é o caminho mais de você receber a maior num troco e ficar para si. Não é o caminho de você querer furar a fila, querer levar vantagem. Veja, mudança. E esses sinais começam a surgir através também da manifestação, através do corpo. Diz lá em Êxodo e também em 2 Samuel que Davi, o rei Davi, dançava diante de Deus. Ou seja, o seu corpo se manifestava a glória de Deus, porque não é só falando verbalmente, mas os gestos do corpo também falam. Então é importante, aqui na renovação carismática, essa manifestação através do corpo. De falar, de dançar, de pular, de gesticular, de tomar posse, de falar amém, glória a ti, Senhor. Ou seja, não é que Deus seja surdo e a gente precisa falar alto, não, mas a gente está em comunhão com os irmãos. Abrir a boca num grupo de oração é fundamental porque o Senhor pode usar você para uma resposta de um irmão ou de uma irmã que tem pedido uma saída, tem pedido um discernimento. Então, não se cale quando o Senhor colocar uma palavra na sua boca. E por fim, eu traria uma forma da gente orar, é orar com a palavra do Senhor. Convido você a abrir o Salmo 138, se for na Bíblia Ave Maria, e a Bíblia normal, ou seja, que não é Ave Maria, a 139. Salmo. A partir do versículo 1, que diz assim: Ó Senhor, tu me examinas e me conheces, sabes tudo o que eu faço, de longe, conhece todos os meus pensamentos. Tu me vês quando estou trabalhando e quando estou descansando, tu sabes tudo o que eu faço. Antes mesmo que eu fale, tu já sabes o que eu vou dizer. Estás em volta de mim por todos os lados e me proteges com o teu poder. Eu não consigo entender como tu me conheces tão bem. E o teu conhecimento é tão profundo, demais para mim. Aonde posso ir a fim de escapar do teu espírito? Para onde posso fugir da tua presença? Se eu subo até o céu, tu lá estás. Se eu desço no mundo dos mortos, lá estás também. Se eu voar para o Oriente ou viver nos lugares mais distantes do Ocidente, ainda ali a tua mão me guia, ainda ali
tu me sustenta. E uma coisa que eu achei linda que diz que Deus nos conhece desde que nós fomos gerados no ventre das nossas mães. Deus nos acompanhou, sendo moldado, sendo tecido, sendo cuidado, sendo transformado em pessoa. Deus conhece a mim e a você, e Ele sabe das minhas e das suas limitações, mas Ele quer que nós não nos percamos. Ele quer que nós sejamos salvos. Ele quer nos dar a vida eterna. Mais uma vez, não é por mérito meu, não é por força minha, nem tampouco sua, mas é pelo Filho amado, Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo te convença dessa verdade, em nome de Jesus. Amém.